Olá pessoal, como vai? Aqui é o professor Bruno, do CEPUSP, e nós vamos fazer a correção da prova do Enem, segundo dia, prova de matemática, caderno amarelo. Essa prova, pessoal, priorizou aquele candidato que soube escolher bem as questões. Aquele candidato que enfatizou o tempo inteiro, vou resolver a prova, vou resolver cada questão, sistematicamente, muito provavelmente deixou questões em branco, muito provavelmente perdeu pontos preciosos, pois deixou várias questões que eram relativamente tranquilas para trás. Lembrando que qualquer prova do Enem sempre faça uma leitura geral da prova e vá selecionando aquelas questões que são relativamente simples de resolução. Aqui as selecionadas que a gente falou, tem algumas questões simples, que basicamente era uma leitura de gráfico sem muito esforço, ou a conta, o cálculo é relativamente simples. A gente pode gerar de 5 a 10 questões assim. Assim como também de 5 a 10 questões que eram relativamente trabalhosas, ou que envolviam conceitos bem trabalhosos, conceitos que demandavam bastante do candidato, certo? Vamos falar de algumas delas, certo? De questão de assunto. Sobre os assuntos, o Enem mais uma vez priorizou os assuntos de porcentagem, muitas questões envolvendo porcentagem, questões de geometria, tanto de geometria plana, geometria espacial, bastante enunciados com vários desenhos, um ou outro talvez mais complicado que não envolvia desenho, por exemplo, questão 63, questão que envolvia questão das maçãs, onde a pessoa deveria plantar. Essa questão era bem complicada no aspecto que envolvia uma criatividade do aluno. O candidato precisava estar muito atento à situação, senão marcaria a alternativa errada. Essa questão é uma questão bem complicada. A volta da estatística para o Enem é realmente uma coisa bem agradável. Duas questõezinhas, uma que envolvia a mediana e outra que envolvia a moda, e em contextos bem interessantes. Uma questão dos sapatos, que falava sobre a questão de ter reclamação sobre o número de sapato e a quantidade de sapatos, relacionava à moda, que era o elemento que mais aparece, e o outro que era relacionado ao candidato, o candidato que obtinha a melhor mediana, certo? A mediana mais alta seria o candidato aprovado, e você precisava ordenar do menor valor para o maior valor. Então ver a estatística de volta foi bem bacana, ver um presente, uma marca que era do Enem de outros anos, está aqui de volta. Por outro lado, se você percebe que dentro do tratamento da informação, a parte de análise combinatória e probabilidade, ela ficou um pouco de lado. Se você for ver, tinham 3 questões que envolviam esses assuntos. Uma questão de análise combinatória, que era a questão 151 da prova amarela, que falava sobre a videolocadora. Uma questão meio estranha, hoje em dia as pessoas não vão muito a videolocadoras, mas vamos lá, né? Vamos seguir. Certo? E a pessoa tinha o quê? Ela ia alugar filmes de comédia, filmes de ação, filmes de drama, e basicamente envolvia a noção de fatorial, a ideia de permutação. Você ia fazendo as respectivas trocas e chegava. E mesmo o candidato que não tinha entendido muito bem a questão, se colocasse o fatorial do 8, do 5, do 3, marcava o item certo. As questões de probabilidade, umas questões bem elaboradas, bem complicadas. Uma que envolvia o teste psicológico, onde você tinha que impor a condição que a pessoa tinha que errar a quinta questão, e aí envolvia uma questão de permutação ali no meio, então você tinha que lembrar um pouco de análise combinatória ali também, e outra que envolvia a probabilidade condicional, a questão do falso positivo, do falso negativo, do teste para saber se uma pessoa está com uma doença ou não. Ali era uma outra questão bastante complicada também. Da parte de análise gráfica, parte de análise de tabelas, questões nada muito complicadas, uma questão que com atenção, mantendo a leitura calma dos enunciados, a pessoa conseguiria fazer uma boa prova. O Enem deixou a desejar numa coisa. Você percebe que tem muita ênfase em alguns temas e alguns outros temas que poderiam aparecer, que até apareceriam em outras provas, por exemplo, a trigonometria, ficaram de lado, mesmo que seja um seno de 30 graus, uma trigonometria dentro do triângulo retângulo, isso ficou de lado, isso foi meio sentido. O fato de que não apareceu equação de segundo grau, a questão de você ver muito pouco do teorema de Pitágoras. Então você, por um lado, você tem uma ênfase muito forte em alguns assuntos, e isso é interessante do lado do Enem. Por outro lado, você pode dar uma incrementada em alguns desses outros assuntos. Claro que alguns assuntos como progressão aritmética e geométrica não apareceram, questão relacionada a logaritmo, matriz, que são coisas que realmente o Enem mostra que não vai aparecer, certo? Uma questão muito delicada do Enem falava sobre a questão de área, uma questão de conversão de unidades. A questão 176, que falava sobre o hectare. E era isso, ele falou que um hectare é um hectômetro quadrado, converta para metro quadrado. É isso, seco, resolva.
muito intrigante uma questão como essa, muito complicado uma questão como essa, um aspecto de que ou você lembrava o que era o hectômetro, que um hectômetro é 100 metros, e tem que lembrar que a conversão é quadrática, ou seja, vai ser 100 vezes 100, e se não lembrasse disso, não tem conversa. Aí isso realmente derrubou muito candidato. A questão da quantidade de divisores, a questão 165, ele dá o contexto da Segunda Guerra e fala da quantidade de divisores. Um assunto muito específico do aspecto de visibilidade, uma questão muito complicada. O candidato tinha que lembrar que tinha que somar todos os expoentes, depois multiplicar todos, e ainda por cima tinha que tirar um. Então essa questão realmente para nível de Enem foi uma questão muito surpreendente, uma questão muito complicada, mas é uma questão que talvez tenha um diferencial um pouco complicado dentro que a proposta do Enem se tem por feito. Cabendo alguns pontos positivos à prova do Enem, a questão do como as questões estavam bem contextualizadas, a questão sobre a taxa de fecundidade da população, mostrando uma ideia de proporcionalidade bem tranquila, em que você tinha um contexto bem bacana. A questão do radar, uma questão que envolvia o contexto paulistano, falava da CET aqui de São Paulo, uma questão muito bacana que propõe uma certa ideia de interdisciplinaridade para o Enem, mostra aquilo de maneira clara. Seria mais interessante ainda se dentro do enunciado não falasse a relação da velocidade. Aí você teria uma boa junção entre matemática e física, mas deixou para evitar uma certa confusão. Legal ainda assim, uma questão bem bacana, certo? Além disso, questão de doação de sangue, questões que envolviam o conceito da água, questão de economia de água, questão de energia elétrica, questão de como se fazer a conversão de energia, questão envolvendo aumento percentual, desconto percentual. Então você percebe que o Enem está cada vez mais atento às situações cotidianas e cada vez mais incrementando os conceitos matemáticos para a formulação das questões. E sim, os enunciados não estavam não tão longos quanto em outras provas. Os enunciados estavam que exigiam interpretação? Sim. Mas a questão de que aos poucos ele começou a ser mais direto, ele começou a fazer mais sentido. Não é aquele texto todo despretensioso. A questão está começando a ser melhor constituída. Isso é um outro ponto bastante positivo. Além disso, a questão de que boa parte das questões ou você via um gráfico, ou você via uma tabela, ou você via um desenho. Isso sim, muito presente em várias questões do Enem, mostrando que questões de abstração não são um grande forte, mas ainda assim dando algum espaço para algumas dessas questões. Questão, por exemplo, do armário, que dava dentro do estacionamento, que você tinha que fazer a conversão de unidades, era uma que não te dava o desenho, que colocava o candidato a imaginar o que seria a resolução da figura, uma questão também bastante interessante. Além de todos esses temas que nós propomos, os temas que foram apresentados, a distribuição de prova, a gente espera que você tenha feito uma boa prova, que você tenha organizado muito bem o seu tempo, em tempo para você ter feito a sua prova de matemática, tempo para você ter feito a sua prova de português, tempo para você ter feito a sua redação. Espero que você tenha conseguido fazer uma ótima prova, certo? Um abraço para você e tudo de bom. Nos vemos nas próximas resoluções. Tchau!